O plano inicial era fazer os vídeos contando a minha jornada enquanto eu ia fazendo coisas. Então seria na pegada vlog, mas nenhum vlog até agora deu certo. Então eu espero que esse hoje dê certo. Hoje eu vou fazer uma janta, que não é uma coisa que acontece sempre, na verdade acontece nunca. E aí eu vou fazer um yakisoba. Mas por que eu vou fazer um yakisoba? Nunca fiz na minha vida. Vou enfiar essa empreitada neste rolê, porque estava, acho que ontem conversando com Catherine e Igor, que inclusive vou apresentá-los os dois em breve nesse rolê aqui. E aí a gente estava falando sobre meio pequenos prazeres da vida, mas ao mesmo tempo coisas que são essenciais pra gente, para além de arroz, feijão e pagar conta de água e energia. E aí ela falou uma coisa muito interessante e que eu fico pensando assim, cara, isso é tão óbvio, isso é tão meio que... Não sei se é tão óbvio assim, mas essa é uma coisa que, cara, eu sei, entende? Mas a gente vai deixando a vida levar e não faz. E acho que às vezes a gente precisa de pessoas dizendo pra gente o óbvio e o que a gente sabe. Talvez isso seja mais importante. Mas enfim, ela tava falando sobre reservar um dinheiro e também tempo, né, pra fazer coisas que são essenciais para além do arroz e feijão. E aí ela falou, né, pro meu marido é cuidar da horta, pra mim tá bem vestida, usar roupas que são bonitas, me sentir confortável com a minha roupa. E aí, pra mim também tem essa pegada aí da roupa, sabe, de se vestir bem, tananã, mas infelizmente nesse momento, essa é uma necessidade que eu tô calculadamente friamente, não suprindo, porque é um dinheiro que nesse momento não dá pra reservar. Gente, eu não lembro assim a última vez que eu comprei uma roupa mesmo. Vocês vão me ver aqui sempre vestindo as mesmas roupas, porque se eu for comprar uma roupa é porque os meus topzinhos acabaram e eu preciso repor. Basicamente é isso. Eu sofro com isso, mas essa é uma necessidade que eu não consigo suprir nesse momento. Mas isso tudo para dizer o quê? Que aí eu fiquei pensando, cara, qual necessidade, ali na mesma conversa, né? Que, na verdade, aí eu falei assim, não, uma coisa que eu gosto de fazer, zoando mesmo, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é comer. Mas aí ela falou bem assim, cara, tá, comer arroz e feijão, mas para além do arroz e feijão, o que você tem prazer? Não é o arroz e feijão. E aí eu fiquei, mano, é verdade. Uma coisa assim que eu e Igor, a gente gosta de fazer é, cara, ir lá comprar... Que tem muita coisa a ver com a minha infância, né? Que minha mãe sempre fazia. Tipo, preciso comprar... Quero comer um hambúrguer, mas não tenho dinheiro. O que eu faço? Eu podia estar falando isso aqui enquanto estou lavando essas vasilhas. Inclusive é isso, né? O primeiro momento de cozinhar é lavar as vasilhas. Vou começar agora, não sei nem por que eu tô enrolando. Mas enfim, esta introdução inteira que eu estava falando, sim. Aí eu pensei... Concluí que a gente gosta de cozinhar, quer dizer, gosta não, né? A gente gosta de cozinhar coisas, isso dá prazer pra gente, é algo que dá pra fazer. Então hoje eu resolvi fazer esse yakisoba, gente, essa volta inteira pra dizer isso. Que quais são os pequenos prazeres que a gente pode fazer, que a gente pode se deleitar, até mesmo sem gastar muito. Então eu vou fazer esse yakisoba, mas o assunto deste vídeo não é yakisoba. O assunto deste vídeo é, como eu já disse, eu sou aí essa pessoa que gosta de questionar sobre o mundo, que gosta de ser eu, que gosta de ser livre, mas existiu uma coisa na minha vida que sempre me atrapalhou, me proibiu, me impossibilitou de fazer isso. Que foi a minha insegurança com o meu corpo. A minha insegurança com o meu corpo... Vou ser um pouco mais rápida aqui, porque senão nunca mais vou terminar essa comida. A minha insegurança com o meu corpo impossibilitou que eu fizesse tudo que eu gostasse de fazer, tudo... Enfim, mas vamos lá, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não. Vamos começar com o meu corpo. Que, quando eu era criança, o meu corpo era só um corpo, uma coisa que me possibilitava viver a vida, mas nunca foi uma questão, assim, eu nunca pensei sobre isso, pelo menos não que eu me lembre. Mas
a adolescência foi chegando, lá para meus 14 anos, foi chegando a adolescência e foi chegando também a mudança corporal. Eu comecei a engordar, e aí essa tem uma coisa assim que provavelmente você compartilha, né? Se você é uma pessoa que tem esses problemas de tipo, nossa, tô muito Robocop, eu tô me sentindo muito travada, enfim. De você receber comentários negativos, você se sentir, por exemplo, eu sou gorda demais e não sei o quê. E aí quando você olha pro passado, você olha e fala, cara, você nem era tão gorda quanto você tava pensando. E não que isso fosse em si um problema, né? Ser gorda, mas você não era isso tudo aí que você odiava tanto. Só que eu ouço muitas pessoas falando isso e eu tenho a consciência de que eu não era a pessoa gorda como eu imaginava que era, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma referência, porque eu literalmente não tenho nenhuma foto dessa minha fase onde eu mudei de corpo. Não tenho. Eu tenho uma foto perdida ali da minha adolescência, quase chegando aos 18 anos. É literalmente uma foto mesmo. Porque todas as minhas fotos mais de infância, assim, quando eu tava chegando na pré-adolescência e quando o meu corpo começou a mudar, eu joguei tudo fora, ou eu rasguei, ou eu simplesmente não tirava. Então, assim, no ensino fundamental, se você perguntar pras minhas amigas, você vai saber mesmo, assim, elas vão dizer, é marcante, de que eu não tirava nenhuma foto. Eu corria de todos, eu odiava sempre tirar foto. E eu até contei lá no vídeo da minha origem que eu gostava muito de fazer aniversário, né? Fazer festa de aniversário. Se eu não fizesse aniversário, né? Fazer uma chantagem emocional com a minha mãe, de que se eu não tivesse festa de aniversário, é como se eu não tivesse ficado mais velha. Queria que fosse assim hoje. E quando eu comecei a mudar o meu corpo, né? Minha mãe até conta isso, que depois que eu comecei a crescer, eu não queria mais festa de aniversário. E ela nem sabe por quê, ela fala isso. E eu nunca falei isso pra ela, inclusive pra ninguém. Mas isso tem muito a ver com as minhas inseguranças, com o meu corpo. Eu não queria aparecer em foto, eu não queria estar em evidência. Então isso começou a afetar tudo. Mas estou me embolando inteira. Vamos lá, meu corpo mudou. Eita. Meu corpo mudou e com ele, com essas mudanças, vieram os comentários. Comentários das pessoas da minha volta, ou seja, algumas pessoas da sala, da escola, que era o lugar onde eu mais gostava de estar, era o lugar onde eu mais me sentia à vontade, foi começando a ficar o lugar onde eu não estava mais tão à vontade assim, porque estavam comentando sobre o meu corpo. Não era uma questão pra mim, mas começou a ser. Mas também a minha família começou a comentar sobre o meu corpo, principalmente assim as minhas primas, pessoas que eu confiava, pessoas que eram mais velhas que eu eram uma referência, começaram a dizer assim, cara, se você não parar de comer, se você não se cuidar, você não vai ter marido, nenhum homem vai te querer. Isso é muito bizarro, porque era muito naturalizado. Muito. Esse é o tipo de coisa que uma menina de 13 anos, vendo o corpo dela mudar, uma menina que estava em processo de crescimento, gente, isso é muito violento, né? A pessoa tá em processo de crescimento, ela não pode parar de comer. Como assim parar de comer? E eu me exercitava, eu praticava esporte, sabe? Mas ninguém tava preocupado com saúde, óbvio, né? Tava todo mundo só preocupado em o que isso vai representar para os outros, né? Só que eu sempre me protegi, sempre falei assim que não, eu tô pouco me lixando pra homens. Eu sempre falava assim, teve uma vez que uma prima minha falou assim, cara, se você não cuidar da sua alimentação, você vai engordar e você vai ficar cheia de estria. Como que você vai ficar de biquíni na praia se você estivesse cheia de estria? Porque eu gostava muito de praia. E aí eu falei assim pra ela, não, tá tudo de boa, sabe por quê? Eu vou na praia, vou pegar um bronze e as estrias vão sumir, não importa, sabe? Tipo, sempre achando um jeito do jeito que eu tinha ali, das ferramentas que eu tinha, pra dizer que eu não me importava, que foda-se. Só que era só uma coisa meio mentirosa, porque começou a me afetar. Eu comecei a
a deixar de fazer coisas. Por exemplo, eu sempre ia na praia, eu sempre infernizava minha mãe pra gente ir na praia nos finais de semana. Eu comecei a ficar com vergonha. Eu comecei a parar de pedir. Eu comecei a parar de praticar esportes. Se você for perguntar para algum amigozinho meu do ensino fundamental, talvez essa pessoa vai ter uma lembrança minha, se ela tiver, vai ter uma lembrança minha de uma pessoa que praticava esportes, que fazia educação física. Meu professor de educação física do ensino fundamental, ele me chamava de jogadora, meu amor. Atleta, porque eu gostava de praticar todos os esportes. O único esporte que eu não gostava era vôlei, porque eu era meio ruinzinha assim, também nunca me interessei, mas o resto, não importa se eu era ruim, eu gostava, eu praticava esporte, eu gostava. Literalmente era o que eu fazia dentro da escola e fora dela. Mas eu comecei a sentir que tinha algo errado com o meu corpo. Tão errado que, além de eu não poder ficar em evidência, ele já não podia mais se movimentar, sabe? Uma coisa meio esquisita. E aí, se você pergunta aí para um amigo meu do ensino médio, essa pessoa vai falar bem assim que eu era jogadora de baralho. Na educação física, no ensino médio, eu nunca encostei numa bola. Nunca fui pra quadra. Eu sempre ficava jogando baralho e com muita vontade, tá? Com muita vontade mesmo de ir lá pra quadra. Mas com essa sensação de que não dava, porque meu corpo era errado. Me impossibilitava de fazer isso. Eu deixei de fazer coisas, deixei de comemorar meus aniversários. Mas tem uma coisa, tudo isso me marca assim e me machuca até de tipo, caralho. Eu não tinha ferramentas pra lidar com esse monte de comentário negativo. E é literalmente, assim, tem gente que vai falar, eu não me sentia bem porque eu olhava na capa de revista e eu não era parecida, cananã. Eu não sei o que eu era, se eu era muito da roça, mas eu nunca lembro de ter visto uma revista assim na minha infância. Eu não era essa pessoa que ficava vendo revistas ou clipe clipes de música, essas coisas assim. Então, pra mim, o rolê negativo não veio da mídia, sabe? Veio mesmo das pessoas, exclusivamente das pessoas próximas a mim. E esses comentários, eu não tive realmente ferramentas pra lidar com eles. Eu me sentia bem com o meu corpo, mas eu comecei a não me sentir bem porque as pessoas começaram a me chamar de feia, me chamar de gorda, como se isso fosse alguma coisa muito ruim, como se, sabe? Enfim. E aí, de todas as coisas assim que mesmo me marcaram, é que, falei, né? Eu era aquela pessoa que gostava de ir de ser líder de turma, de fazer as coisas acontecerem. E lá no ensino fundamental, eu entrei na empreitada de juntar dinheiro junto com de ser a líder de turma que ia juntar o dinheiro de todas as pessoas da sala ali pra depois, no final do ano, a gente fazer uma formatura. E aí, todo mundo pobre igual eu, né? A gente começou a vender coisas no recreio pra gente juntar a mensalidade, né? A gente teria a nossa mensalidade, que todo mundo pagaria, mas também esse dinheiro que a gente ia vender coisas lá na escola pra ajudar, pra no final do ano a gente ter o dinheiro que a gente ia pagar a nossa festa. Inclusive a minha mãe fazia a torta, fazia bolo, fazia docinho pra eu vender na escola. Enfim, passamos o ano inteiro nesse rolê de não sei o que, juntar dinheiro, tananã, pra comemorar esse último ano que eu ia estar junto com as pessoas, meus amigos que passaram a minha infância inteira juntos. Depois a gente ia se mudar de escola, né? Então era meio que também uma despedida. E aí chegou outubro, eu lembro exatamente disso. E assim, eu lembro exatamente disso, de uma sequência de não lembro o porquê que teve uma votação, mas eu lembro que teve uma votação de assim, queremos festa ou queremos ir para um parque aquático? E aí o parque aquático ganhou. Aliás, nós estamos aqui, né, numa cidade, não só num país tropical, numa cidade tropical, onde é quente pra caralho, onde o que tem pra fazer aqui é ir pra praia. Então, óbvio que as crianças não iam querer ir pra uma festa, elas iam querer ir pra um parque aquático, inclusive era o rolê, o auge, né? Quando a gente ia curtir verão, a gente curtia na praia porque a gente não tinha dinheiro pra pagar
um parque aquático. Então, no final do ano, ter um parque aquático pra gente ir ia ser lindo e maravilhoso. É claro que eu queria muito. Mas quando naquela votação, a nossa festinha de formatura, na verdade, seria num parque aquático, ali, exatamente na hora que essa votação ganhou, eu já sabia. Eu já sabia que eu não iria participar. De que eu passei o ano inteiro vendendo coisas, subindo e descendo, me fudendo inteira, sabe? Minha mãe fazendo bolo, minha mãe fazendo torta, eu vendendo, sendo tesoureira, organizadora, cobrando aluno que não tinha pagado a mensalidade. Eu sabia que eu não iria. E eu não iria porque na minha cabeça uma menina gorda, ela não podia colocar um biquíni ou um maiô, entendeu? Não podia. E aí, no final do ano, eu vi todo mundo, sério, isso é muito triste. Eu vi todo mundo pegando o ônibus e simplesmente indo. Ok. Simplesmente indo usufruir de uma coisa que eu lutei pra caralho, mano. Sério. E... socorro. Gente, era uma criança. Como que ninguém falou com essa criança, gente. Ninguém falou com essa criança. Minha filha, você passou o ano inteiro ralando, por que que você não vai? Você bebeu uma água. Misericórdia. Só que, veja só, essa história do ensino fundamental, da minha formatura, de não fazer minhas festinhas de aniversário, de não tirar foto, de não participar dos esportes da escola, isso daí era só o início. Isso daí era só a parte boa da parte ruim. Porque o sofrimento estava só começando. Só começando. Durante meu ensino médio, eu divido a minha vida em ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Então, durante meu ensino médio, ali dos 15 aos 18 anos, eu vivi uma briga interna. Porque eu falava assim, cara, não faz sentido. Só porque eu sou uma menina gorda eu tenho que me sentir inferior, ou só porque eu sou gorda eu não posso praticar esporte, só porque eu gorda eu não posso ir pra praia, eu não posso usar as roupas que eu quero. Eu vivia dentro dessa briga, mas ao mesmo tempo recebendo comentários e me lembrando o tempo inteiro que eu era gorda e que isso não era bom, eu não conseguia. Eu fui cada vez mais parando de fazer as coisas que eu gostava, eu fui cada vez mais não indo pra praia, usando só roupa de manga aqui, neste lugar onde eu moro, é um calor do caralho. Eu comecei a me calar, me esconder. Então eu comecei a viver um eterno tentar me esconder. É claro que muitas vezes eu conseguia me expressar, por exemplo, né, igual eu falei eu ia pra protestos, eu fazia isso, aquilo que era algo que eu gostava de fazer, que pra mim fazia sentido. Não quer dizer que eu não fizesse coisas, mas eu sempre vivia nessa briga, né, de me esconder, principalmente fisicamente falando, assim, de usar roupas não porque eu gostava, mas porque aquela roupa me escondia. Então eu não comprava uma roupa porque eu gostava dela, eu comprava uma roupa porque eu gostava dela, mas essa roupa tinha que ser com manga, ela tinha que ser uma cor mais escura, não podia me marcar, não podia me apertar, porque eu poderia ter estrias, eu poderia ficar marcada, sabe? E assim foi toda a minha adolescência, vivendo uma briga entre não consigo viver em paz com o meu corpo, mas ao mesmo tempo isso é muito injusto. Eu não deveria viver assim. Eu deveria fazer as minhas coisas, cara. Sabe, eu conheço um monte de gente foda, um monte de gente que é capaz de fazer um monte de coisas e é gorda, sabe? Eu já tinha essas referências. Eu não tava isenta de referências. Eu tinha uma referência, inclusive, em casa, que é minha mãe. Ela sempre foi uma referência pra isso, pra mim. Então,
eu vivi esta luta porque eu realmente não tinha ferramentas para lidar com essa insegurança que foi construída através de comentários em relação ao meu corpo. E aí, na faculdade, eu divido literalmente minha vida em nível escola. Na faculdade, no primeiro semestre da faculdade, eu desenvolvi não sei como é que fala, né? Se fala desenvolvi, mas comecei a sentir muita dor na coluna, muita dor. E aí, depois que muita dor a ponto de, às vezes, eu andar mancando, às vezes ter tanta crise de dor que eu tinha que ficar só deitada, porque meu corpo mesmo não ia. E aí, depois de muito sofrer, eu descobri que eu tinha uma hérnia de disco que tava... Uma não, né? 3, que estavam muito fora do lugar, muito comprimindo meus nervos, então... Mas era uma coisa meio... Ok, você faz a fisioterapia, que vai voltar. Quer dizer, os médicos não falaram, eles botavam terror, né? Tipo, faz fisioterapia, se der certo, deu certo. Se não der, vai ter que fazer uma cirurgia, coisas assim. Mas beleza. Só que enquanto eu ia fazendo a fisioterapia, eu ia pesquisando também na internet sobre isso que eu tinha. E aí, na internet você vai achar de tudo. Inclusive assuntos gordofóbicos, assuntos... Enfim. E aí um desses assuntos, né, é que... Mano, você tem hérnia de disco? Você tem que emagrecer. Porque provavelmente você tem hérnia de disco porque você é gordo. Porque seu corpo não tá aguentando seu peso. E... assim, quando eu conversei com o médico, né, ele não disse nada disso. Ele disse só que... Né, ele me viu, ele me diagnosticou e ele falou, cara... Provavelmente foi porque você estava numa má postura. Você ficou muito tempo numa má postura. Essa é a única explicação. Mas, enfim, né? Vi isso, né? A internet me falou que eu precisava emagrecer. E, sabe quando você fala uma coisa, você vê uma coisa e era só isso que você precisava? Sabe? Porque eu vivi uma vida toda insegura, a minha vida inteira insegura, mas eu brigava comigo do tipo, você não precisa emagrecer pra você se sentir bem com o seu corpo. E eu não tinha motivos pra emagrecer. Quando eu vi lá na internet um negócio jogado, uma pessoa aleatória falando que eu tinha hérnia de disco e eu precisava emagrecer para curar as minhas dores, o médico não falou isso. Mas eu vi ele na internet e eu falei, é isso, eu preciso emagrecer. Foi a desculpa perfeita que eu precisava pra entrar nesse processo de emagrecimento e acabar de vez com todas, não com as minhas dores, mas com as inseguranças com o meu corpo. E agora, chega de... Agora eu vou cortar esses negócios aqui do yakisoba, então eu vou mudar a câmera e volto em breve. Pera, vamos lá. Aparentemente, eu entrei no momento terrível do vídeo, onde eu vou literalmente cozinhar. Enrolei este tempo todo, agora realmente eu vou cozinhar, que não é algo que eu gosto e nem sei fazer muito bem. Então, é esse momento em que o vlog dá errado. Entendeu? Porque eu não consigo terminar de contar a história enquanto estou fazendo alguma coisa. Mas vai dar certo, vai dar certo. Bora lá. Primeiro deixa eu botar o macarrão pra ferver. Tá, 1 litro de água a cada 100 gramas de macarrão. Óbvio que eu vou pesar o macarrão, porque eu não sou besta. Eu vou pesar para saber exatamente quanto é 100 gramas, que na verdade eu não vou fazer só 100. Bom, mas voltando. Fiz muita concentração para pesar o macarrão. Ai, ai. Gente, que humilhação. Deixa eu me concentrar. Voltando. Eu comecei, então, num processo de emagrecimento, que era algo que eu queria a minha vida toda. Por quê? Que era pra cuidar da minha saúde, mas na verdade não era. A gente sabe que não era. E
não era esse meu objetivo. Eu já tava cuidando da minha saúde, já tinha melhorado as minhas dores, já tava, tipo, liberada, já tava tudo certo. Mas não. Entrei no processo de emagrecimento. E eu entrei no processo de emagrecimento detestando, odiando o meu corpo, querendo o mais rápido possível alcançar um corpo em que eu considerasse, eu não, né? Que as pessoas considerassem bonito, que parassem de me encher a porra do saco, para que eu pudesse voltar a praticar esportes. Eu era muito doida para fazer, para participar do time de futebol da minha faculdade. As meninas eram muito ruinzinhas. Espero que ninguém veja isso e fale assim, minha filha está falando mal de mim. As meninas não eram boas, não. E eu falava assim, cara, eu tenho eu tenho capacidade de entrar nesse time, mas eu sentia que não dava. E olha que no time tinha uma menina gorda. E eu falava, caralho, a menina é gorda. Eu tenho referência de pessoas gordas que fazem muitas coisas, mas eu não conseguia. Eu não tinha ferramenta pra lidar com aquilo que aquela menina tava lidando. Então fui pro caminho mais fácil pra mim, emagrecer pra acabar logo com esse sofrimento. E aí, como eu disse, né, comecei odiando o meu corpo e fazendo coisas em que eu não tava nem aí se eram saudáveis. O único objetivo é emagrecer logo de uma vez, de forma mais rápida possível. Eu não tava nem aí pro meu corpo, literalmente. Se eu botei 200 gramas, então eu tenho que colocar 2 litros de água. Eu acho. Gente, foda-se a quantidade de água que eu vou colocar aqui. E aí eu fiz coisas muito não inteligentes pra emagrecer. Muito mesmo. Do tipo, eu não gosto de comer saudável, eu não gosto de comer bem. Então, eu vou passar o dia inteiro com fome, sem comer nada. E à noite eu vou comer um biscoito recheado. Então, se eu conseguir passar o dia inteiro sem comer, eu como um biscoito recheado. Se eu não conseguir passar o dia inteiro sem comer, eu durmo com fome. E durmo sem meu biscoito recheado. E eu fiquei nisso pelo menos uns 1 mês e meio, que foi o que deu pra aguentar. Isso é bastante coisa, né, pra falar a verdade. E eu passava muito mal. Passava muito mal mesmo, porque eu saía de casa às 5 horas da manhã pra ir pra faculdade, voltava só à noite. Eu passava literalmente o dia inteiro com fome, numa coisa assim, ridícula. Durou 1 mês e meio, eu chegava em casa sentindo tontura, sentindo dor de cabeça, mas eu não tava nem aí, literalmente. Eu só sentia que meu corpo era fraco demais, que ele não aguentava a pressão de passar fome pra emagrecer. Só que eu não parei porque eu tava passando mal. Eu parei porque quando chegou no 1 mês e meio e eu fui me pesar, eu tinha engordado 2 quilos. E aí eu falei, meu Deus, não é muito inteligente. Vou atrás de uma dieta que funcione. Em nenhum momento da minha cabeça passou assim, cara, além de eu estar fudendo o meu corpo, eu não tô emagrecendo. Não, é só não tá funcionando. Então eu fui atrás de uma dieta que realmente funcionasse. E aí eu entrei num processo, digamos assim, de alimentação saudável, de fazer exercícios para emagrecer. Fui pesquisar o que funciona realmente, fui ler artigo científico, entrei numa noia pesadona. E quando eu olho pra trás e falo, cara, eu tive um processo ali, depois desse momento, um processo saudável. Mas não era sustentável, porque eu peguei numa época em que eu tava de férias da faculdade. Então eu passava o dia inteiro cozinhando. Passava o dia inteiro calculando cada coisa que eu ia comer e fazendo exercício. Então tava assim, tipo, uma rotina onde para uma pessoa normal que tinha que acordar 5 horas da manhã para depois ir pra faculdade, de estágio, então não ia dar certo. Vou colocar sal na água. Então foi o que começou a acontecer também, mas enfim, esses daí são detalhes que não importam. Eu emagreci o tanto que eu tinha imaginado que eu precisava emagrecer, que era, fatídico 10 quilos. Chegou um momento em que eu tinha emagreci esses 10 quilos e continuei nessa vibe, até que eu emagreci 22 quilos em 2 meses.
E quando eu cheguei nesses 22 quilos, eu comecei assim, cara, eu preciso emagrecer mais. Porque eu tava com menos 22 quilos, o dobro do peso que eu queria perder, mas eu ainda não tava igual as pessoas lá das redes sociais, as pessoas que eu seguia, que me davam dicas de alimentação. Eu ainda tinha o braço gordo, eu ainda tinha o braço flácido, eu ainda tinha estrias. Estrias essas aí, né? Muito bem. Eu ainda tinha a barriga grande, eu ainda tinha a coxa gorda e não era definida. E eu comecei a entrar numa noia muito pesada com o meu corpo. Numa noia assim, cara, isso aqui... Sabe aquele clichêzão, no desejo pro pior inimigo? Tipo isso. Nem tem inimigo, mas também se eu tivesse eu não desejaria. Espero que eu não tenha inimigos. Eu acho que esse sal aqui não vai ser pouco pra cozinhar. Gente, eu preciso urgentemente começar a fazer isso aqui, senão não vai sair. Então vamos lá. Vou descascar a cenoura. E aí, eu comecei a entrar numa noia muito fodida. Porque eu tinha emagrecido. E aí eu tava começando a usar roupas mais... que eu sempre quis. Eu tava voltando a ir pra praia. Tava voltando a tirar foto. Tava super... Só que eu tinha parado de emagrecer. Mesmo, né, na mesma alimentação que eu tava, eu tinha parado de emagrecer. E eu ainda não tava do jeito que eu imaginava que eu estaria quando eu tivesse emagrecido lá esses 10 quilos. Então, eu comecei a me esconder. Eu comecei a de novo falar, cara, não, agora eu preciso emagrecer mais 10 quilos pra eu voltar a me sentir bem. Agora eu preciso emagrecer mais 10 quilos pra eu realmente conseguir ir pra praia, pra realmente ir à praia. E eu, com menos 22 quilos, estava novamente me escondendo. Novamente dizendo, quando eu emagrecer agora mais 10 quilos, menos no caso, eu vou pra praia, eu vou voltar a usar as roupas que eu estava começando a usar, eu vou começar a me sentir bem e tananã. Só que quando você emagrece muito, continuar emagrecendo não é fácil. Porque o nosso corpo, as pessoas não contam, né? Mas o nosso corpo, ele não tá querendo emagrecer, ele não quer emagrecer. Emagrecer não é um processo natural do nosso corpo. Não é. Ele vai sempre querer voltar pro peso máximo. Então, quando você emagrece 22 quilos ou qualquer outro quilo, na verdade, manter este quilo já é muito difícil. Imagina emagrecer mais. Mãe, aí tem amido? Aí tem maisena? Ah, tá. Vou pegar daqui a pouco. E aí começou o verdadeiro inferno da minha vida. Começou o momento em que eu achei que seria o auge, começou a virar o pior momento da minha vida, literalmente. Claro que tinha muita coisa acontecendo na minha vida. E o meu peso, ele foi ali a cerejinha do bolo. Eu comecei a não sair mais. Eu comecei a forçar vômito. Eu comecei a fazer exercício 2 vezes por dia, exercício muito intenso, em que eu saía passando mal. Não era só passando mal vomitando, não, que eu saía vomitando, mas eu saía também com muita dor de cabeça, porque até hoje eu preciso muito tomar café da manhã para existir. E eu fazia exercício de jejum. Comecei a ficar dias inteiros de jejum e isso me fazia ter muita dor de cabeça. Jejum não é pra mim. Se eu um dia for uma religiosa e precisar fazer jejum, cara, vai ter que ser no caso extremo, porque eu passo mal mesmo se eu ficar algumas horinhas sem comer. Isso não é um problema pra mim, porque o meu único problema era não ser magra, era não estar magra como eu vi ali nas redes sociais. E tem coisas assim muito absurdas. Por exemplo, eu saía com a minha amiga e aí a gente virava à noite
E ela era bem doida também de corpo, assim, mas então a gente sempre comia super regradinho e fazia aquilo que... Mas a gente bebia, então a gente consumia calorias. E aí eu chegava em casa no outro dia, tipo, ao invés de eu ir dormir, eu ia passando mal não, né? Bêbada, precisando dormir com sono. Mas antes de dormir, eu tinha que fazer meu cardio pra queimar as calorias que eu tinha consumido ali naquele rolê. E era sempre assim. Se eu fosse sair, que era raro, tá? Porque a prioridade era não sair, porque eu precisava primeiro emagrecer pra depois me dar esse luxo. Mas quando eu me dava esse luxo, eu voltava pra casa e eu ia fazer um cardio muito intenso pra conseguir queimar as calorias. A minha meta era só comer 3 omeletes por dia. E se eu comesse um arroz, que inclusive é uma das minhas comidas preferidas... eu nem falei, né? Porque eu tô fazendo yakisoba, que eu contei a história da Catherine, mas aqui comida japonesa é a minha comida preferida e faz muito tempo que eu não como, porque a gente não tem dinheiro pra ir. E yakisoba é uma das comidas que dá pra fazer mais fácil em casa, né? Apesar de não ser minha comida preferida, japonesa preferida, mas tudo bem. Enfim. E aí, arroz é uma das minhas comidas preferidas da vida mesmo. E toda vez que eu comia, sabe? Ou eu passava o dia inteiro de jejum, ou ia pro banheiro tentar forçar vômito. E é uma coisa assim bem doida, né? Que depois eu fui vendo na internet algumas pessoas falando que a gente vai se sentindo até uma inútil, porque até forçar vômito eu não conseguia, era difícil. E aí você vai odiando cada vez mais o seu corpo, você vai odiando o seu corpo porque você precisa comer e você tem fome e o seu corpo tá passando mal, sabe? Você começa a odiar seu corpo achando que ele é fraco e você começa a odiar seu corpo porque nem vomitar era possível. E eu tô falando isso aqui, eu deveria ter avisado antes, que era um assunto sensível. Por exemplo, também, assim, essa coisa de sair, sabe? De você sentir que você tá se dando um luxo de sair e que isso tá atrapalhando a sua dieta. Sempre que eu ia sair, eu tinha eu falei do pós, mas eu também tinha o antes. Que meu antes era, mano, eu vou sair agora e eu vou ter que fazer 100 agachamentos. 100 agachamentos. Porque minha perna precisa ficar marcada. E nem ficava marcada. Mas ela precisa ficar o máximo de marcada. E aí, às vezes... Gente, isso é muito humilhante. Eu fazia agachamento no banheiro. Sabe? Sei lá, vamos sair agora. Não tava preparada pra isso. Vou tomar banho. Quando eu tô tomando meu banho, eu vou fazer o agachamento. Sabe? É você literalmente viver uma vida presa depois de você ter emagrecido 22 quilos. É por isso que não dá certo cozinhar, porque você começa a se perder. E aí não deu outra, né? Além de ser um processo que me machucou fisicamente, onde eu comecei a passar mal, a sentir fisicamente saúde tava legal e mentalmente também não tava legal, porque como eu disse, mano, você começa a odiar o seu corpo em todos os sentidos. Você já não gosta mais da imagem do seu corpo, mas agora você não gosta da fisiologia do seu corpo, porque ele não responde a você, ele tá pouco se fudendo que você não quer comer. Ele precisa de comer. E ele vai te forçar a comer, porque ele vai gerar muita fome. Ele vai começar a sentir... Você vai começar a sentir... começar a sentir náuseas. Você vai começar a sentir fraqueza. E foi exatamente isso que eu comecei. Eu comecei a me sentir tão fraca, mas tão fraca, que eu não conseguia mais estudar. Estudar é a minha força, entendeu? É tipo tudo que eu faço da minha vida. É o meu hábito mais forte. Eu não conseguia estudar. Eu parecia um zumbi dentro de casa. Em pleno verão, eu tava dentro de casa, com menos 22 quilos, que era tudo que eu queria pra ir pra praia, sofrendo igual uma desgraçada. Odiando cada vez mais o meu corpo. E agora não só mais a imagem, mas tudo que ele não conseguia fazer, porque ele tava tentando sobreviver e eu tava tentando matá-lo. E aí, se antes eu não conseguia fazer também porque eu tinha insegurança com o meu corpo, porque eu tava cada vez mais me calando, agora eu já não tinha mais energia pra fazer as coisas.
Que trem maluco. Eu era a pessoa mais inútil da face da Terra, porque eu não tinha energia pra viver, eu não tinha vontade de viver, e a única coisa que eu fazia era contar calorias, tentar não comer, fazer muito exercício. E, cara, hoje eu tô fazendo um macarrão. Por isso que eu acho que eu consigo contar isso aqui como até, às vezes, como se não fosse essa pessoa que passou por isso. Porque hoje eu tô fazendo um macarrão numa plena quinta-feira. Isso jamais seria possível. Eu preciso ver quanto tempo pra ficar fervendo aqui. De 10 a 12. Fazer um macarrão, comer o yakisoba sem ter um peso gigante, parecendo que eu tô matando alguma pessoa, parecendo que eu tô cometendo o maior crime da minha vida, que eu sou a pessoa mais nojenta possível. É literalmente irreal imaginar que eu consegui chegar neste lugar, onde o meu corpo não é um peso, onde eu posso dizer assim, cara, hoje eu como cuidando literalmente da minha saúde. Se eu deixo de comer alguma coisa, é porque eu tô literalmente preocupada com a minha saúde. E que comer um macarrão, nem assim, se eu tô exagerando, porque às vezes, literalmente pra mim, às vezes, isso eu tô falando da minha cabeça, tá? A partir do processo que eu vivi, a partir da minha perspectiva, às vezes exagerar, pra mim é saudável. Porque quando eu exagero, eu me lembro exatamente tudo que eu passei. E aí eu falo, cara, talvez fisicamente falando, exagerar aqui não deveria ser a opção. Mas eu me permito. E eu sei que meu corpo não é nojento. Eu sei que eu não sou nojenta. Eu não sou a pior pessoa do mundo. Porque eu tô comendo macarrão. Ou porque eu comi mais do que o meu corpo precisava. Sabe? Porque eu comi minha comida preferida. E aí eu dei aquela leve exagerada que é super normal. E no outro dia eu não fiz jejum. No outro dia eu não forcei vômito. No outro dia eu não fiz exercício até passar mal. Eu acho que eu tava falando assim meio travada. Acho que é só pra eu não chorar, pra eu não me conectar com essa lembrança ruim. Porque era exatamente assim que eu vivia. Chorando, presa dentro de um quarto, tentando descobrir como emagrecer. Eu vou repetir, depois de ter emagrecido 22 quilos. E é muito perigoso quando a gente comenta sobre o corpo de alguém, até quando a gente conhece essa pessoa e a gente sabe que ela estava num processo de emagrecimento. Porque eu estava num processo de emagrecimento. Então, as pessoas me conheciam. E elas não sabiam, porque eu não contava isso pra ninguém. E quando alguém comentava, nossa, como você tá mais bonita e tananã, isso era horrível pra mim. Horrível. Porque aquilo reforçava em mim que eu precisava continuar me maltratando pra eu continuar emagrecendo. E isso que eu tô falando é aleatório porque eu acho que toda vez que eu tiver oportunidade eu quero falar isso. De, cara, ok, comentar sobre o corpo das pessoas não é legal, mas às vezes pode ser que funcione, pode ser bom, não sei. Mas eu sempre escolho não falar sobre o corpo das pessoas, mesmo que seja algo positivo. É muito doido isso, porque até quando é positivo, pode ser que essa pessoa esteja tão fodida da vida que aquilo vai se tornar negativo, que aquilo vai se tornar um peso muito grande. E infelizmente, os comentários das pessoas, eu não soube lidar com os comentários das pessoas, tanto os ruins quanto os bons. Meu Deus, eu tô chorando pra caralho. Deixa eu ver meu macarrão. Jesus. Dez minutos. Eu não faço a mínima ideia quanto é 10 minutos. Você já passou.
Ai, dessa vez eu não vou conseguir terminar o vlog. Porque eu tô chorando. Ai, Deus. E assim, cara, ter um corpo era ruim pra mim. Porque significava que eu tinha que mudar, que eu tava errada. Que... Meu Deus. Preciso parar de chorar pra depois eu voltar pra cá. Caralho, eu acho que eu tô chorando. Não faço a menor ideia porque eu tô chorando tanto. Eu acho que eu nunca chorei tanto pra falar sobre o meu corpo. Mas aqui eu fiquei me segurando muito pra contar essa parte. Sabe quando você não se colocou vulnerável? Fiquei bem assim, não, tem que manter a pose. Eu tô chorando aqui, mas hoje eu tenho uma relação muito, muito, muito boa e muito foda com o meu corpo. Eu revolucionei a minha relação com o meu corpo. Hoje, literalmente, meu único sofrimento é quando eu vejo alguém sofrendo. Alguém dizendo coisas do tipo... eu tô com calor... Que isso aconteceu. Eu tô com calor com essa blusa de frio, mas eu vou ficar aqui com essa roupa porque é bom que queima calorias. Tipo, minha filha, você tá com calor com essa blusa de frio. Tira a porra da blusa de frio, larga de ser doida. Vê que isso nem é eficiente. Segundo que... Você tá gastando seu tempo, sua energia, sua vida pensando em umas coisas aleatórias, desgraçadas. E, enfim, eu fui pro extremo de às vezes sofrer, vendo pessoas sofrendo com o corpo, porque... Sabe quando você se liberta? Quando você literalmente revoluciona a sua maior dor, o seu maior sofrimento, e aí você vê alguém sofrendo, nem que seja minimamente com aquilo, você não consegue. Você não consegue mais viver bem, sabendo que existem pessoas ao seu redor sofrendo nem que seja 1% com aquilo. Porque, cara, eu sinceramente não consigo acreditar. Não consigo engolir essa ideia de que o nosso corpo é fonte de sofrimento. A imagem do nosso corpo. Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo uma imagem ali. Mas meu corpo é muito mais que isso. E eu não quero aceitar que eu vou sofrer pela imagem do meu corpo. E eu não tô falando de tipo, eu vou achar que o meu corpo é lindo, 100% lindo. Não, a gente tem o direito de se sentir feia. Tá tudo certo, às vezes a gente não vai se sentir bonita. Mas é sobre eu não sofrer porque eu sou feia. Sabe? É eu ver no espelho e falar, cara, você tá começando a ficar cheia de espinha do nada. Você tem 30 anos, você tá com espinha na cara. Ou, cara, você tá começando a ficar com rugas. Isso, você não consegue lidar com aquilo, tipo, você acha que aquilo é feio e tal, mas quando você olha pra aquela imagem que você tá achando feia, você não sofre com isso. Eu não consigo. Hoje em dia, eu não quero... Não é a palavra, não é aceitar. Mas é não trabalhar muito pra que a imagem que eu tô vendo ali no espelho, ela não me gere sofrimento. Que eu sempre me lembre que meu corpo é muito mais que aquilo. E eu sou muito do time que eu tô me amando a palavra, não, vamos botar assim, eu sou do time sim que tá falando, eu tô me amando 100% das vezes, porque eu estou sempre nessa busca de me amar, porque as pessoas falam assim, a gente nunca vai amar o nosso corpo. Mano, a gente precisa amar o nosso corpo, porque eu não tô falando aqui de amar a imagem do nosso corpo. Vai, se sente feia, se ache feia, mas isso não tem nada a ver com o que você sente sobre o seu corpo, porque o nosso corpo não é só uma imagem. A imagem do nosso corpo é só 1% do que ele é. O nosso corpo é uma experiência, é um mar de possibilidades. É através deste corpo que a gente está vivendo essa experiência muito doida que é viver. É através desse corpo que a gente literalmente viveu as coisas mais intensas, mais fodas da nossa vida.
também foi através desse corpo que a gente sofreu, que a gente teve que passar por momentos intensos ruins, mas ele ajudou a gente a superar isso tudo. E quando eu falo corpo, eu tô falando dos pés à cabeça, é a nossa mente. É como a nossa mente funciona e fez com que a gente superasse os desafios. Mas também é a força física que a gente acha que não tem, mas a gente tem. É a energia que às vezes falta, mas que a gente também tem. Sabe? Eu vou falar de movimentar, né? Já que eu falei de força física. É quando você vê seu corpo evoluindo. Preciso dizer que é um macarrão. Espero muito que esse macarrão já esteja bom. Gente, eu preciso cortar as coisas. Não fiz nada até agora. E eu falei que essa história de fazer vlog, fazer uma coisa e quando estou falando outra, é terrível. Acabam me embolando, não sei mais o que eu tô falando, mas... ter mudado a relação com o meu corpo, ter parado de gastar tanto tempo e tanta energia querendo amar a imagem do meu corpo, porque aqui eu não tô falando de você se sentir bonita em qualquer corpo, juro. A primeira coisa que eu tive que fazer, eu não vou falar aqui de todos os meus processos, mas a primeira coisa que eu tive que fazer é neutralizar a minha ideia sobre a minha concepção sobre a imagem do meu corpo. Eu tive que fazer um processo onde eu olhasse pro espelho e falasse assim: ok, aprendi que é feio, aprendi que é errado, mas isso não pode me atingir. Se meu corpo é feio, tá tudo bem, porque meu corpo não é só uma imagem. E a imagem, o que tá refletindo ali no espelho é só 0,5%. Falei 1%, mas é 0,5% do que eu sou. Eu sou muita coisa, meu corpo é muita coisa. Meu corpo literalmente é tudo o que eu sou. E trabalhar essa imagem, essa concepção foi muito essencial pra mim. E foi essencial pra mim como um dos próximos passos também de me enxergar como uma mulher bonita, de enxergar que eu tenho uma beleza, assim como todo mundo tem uma beleza, porque somos diferentes. Se fosse todo mundo igual, né, seria bem esquisito. Tive que passar por esse processo, mas comecei agora a chorar. Não é porque eu estou emocionada, mas porque esta cebola tá bem pesada aqui. Mas revolucionar a forma como eu me relaciono com o meu corpo. Entender que meu corpo não é uma imagem, meu corpo é uma experiência. E que eu sou muito mais que isso. Meu corpo me possibilita estar viva, me amar mesmo, não porque eu sou bonita ou porque eu sou feia, mas me amar porque eu sou literalmente uma pessoa merecedora de amor. E se não for de outras pessoas, mano, vai ser de mim. Isso, essa concepção, esse primeiro passinho que eu dei, fez com que eu conseguisse ter energia, eu conseguisse ter saúde, para começar a dar meus primeiros passinhos a reconhecer que eu tenho uma voz, a reconhecer que eu mereço ser ouvida e voltar a ser aquela criança, não ser aquela criança, mas ouvir aquela criança que eu fui, aquela criança que queria descobrir sobre o mundo, que queria fazer coisas legais pro mundo. Porque tudo isso eu tive que pausar, porque eu tava sofrendo com o meu corpo, porque eu não tinha autoestima suficiente. Nem tô dizendo que minha autoestima tá lá em cima, mas eu tô num processo de reconhecer que eu mereço me sentir bem comigo e que cada vez mais tudo que eu faço não é pra me esconder ou pra olhar pro espelho e estar 100% me sentindo maravilhosa, mas me olhar pro espelho e reconhecer que eu não sou só aquilo ali. Eu sou muito mais. E que aquilo dali não me define. Define um pouco do que eu sou. Eu não define tudo. E mesmo que se me definir como algo ruim, tipo, é feia. Mano. E mesmo assim, se o que... chegou alguém, os cachorros latindo. Se o que tá... E se mesmo assim, o que tá sendo definido... Ai, cachorro, não late, cachorro. Vamos esperar o cachorro latir. Que cachorro
cachorros latem, então cachorros podem latir, né? É tipo falar pro humano, não fale, cala sua boca. Cara, humanos falam, entendeu? Deixa o cachorro latir. Gente, que tem que descascar gengibre? Deixa eu perguntar. Igor, o gengibre tem que descascar? Colher? Ah, então pode ser o raspador. Não. Ai, meu Deus. Colher. Quer fazer aqui? Conseguiu? Esse rolê é muito esquisito, porque eu já não lembro mais o que eu tava falando. Mas se eu ficar repetitiva, é isso que temos. É importante a gente, pelo menos pra mim foi importante, foi essencial que eu pudesse me olhar no espelho e aquilo dali não definir como eu ia tratar o meu corpo ou como eu ia me sentir em relação ao meu corpo. Então, mesmo que eu visse ali algo que eu considerasse feio, isso não define se eu me amo, se eu me gosto, se eu me maltrato, se eu cuido de mim com saúde, porque já não é mais quem eu sou. Isso foi muito revolucionário. E, como eu disse, né, é um processo. É um processo de se olhar no espelho e já aquilo já não te define mais, mas também só foi um processo porque outras mulheres fizeram isso acontecer. Porque quando eu vejo uma outra mulher livre com seu próprio corpo, eu me permito ser livre também. Isso é muito doido. Quando eu vejo outra mulher sendo ela mesma, independentemente do que está sendo refletido no espelho, eu me permito fazer isso também. Quando eu vejo outra mulher fora do padrão, ou quando eu vejo uma mulher gorda, quando eu vejo uma mulher que sofre gordofobia, mas ela se levanta e ela se permite ser ela mesma, não se maltratar, eu me permito fazer isso também. Então, foi um processo que dependeu muito de mim, mas que também dependeu de outras mulheres, que dependeu de outras pessoas. E acho que esse que virou já um clichê, né? Da gente, cara, se espelhar em outras pessoas, estar em volta de outras pessoas. Cara, se você quer melhorar sua relação com o seu corpo, começa a seguir pessoas que têm uma boa relação com o corpo, que estão buscando ter uma boa relação com o corpo. Mas eu diria além. Se você quer ser uma mulher mais livre, começa a acompanhar mulheres que são livres. Se você quer ser cada vez mais você mesma, começa a acompanhar mulheres que também são mais si mesmas. Não sei se essa frase ficou certa, português correto. Minha cabeça fez sentido. Gente, esse negócio aqui já não foi com Deus. Eu acho que não teria como ser diferente. Não contar sobre essa história que, em relação ao meu corpo, sobre o quanto eu me privei, e eu acho que terminando aqui agora eu sinto que eu não contei de verdade o quanto eu me privei, o quanto eu deixei de fazer coisas, porque eu falei, ainda tava me sentindo meio travada assim, meio, não sei se eu conto o quanto eu preciso falar. Mas até que foi libertador. É libertador você poder dizer que, em voz alta, que você hoje em dia não vê mais o seu corpo como sofrimento. Você vê seu corpo como uma puta de uma possibilidade. De que você se vê forte porque você tem um corpo forte. Que você se vê capaz porque você tem um corpo capaz. Que você
se enxerga como uma pessoa que não tem ainda todas as ferramentas que gostaria de ter, mas você é capaz de ir atrás das ferramentas porque você tem um corpo que é capaz de fazer isso. Sabe? Essa coisa de olhar pro seu corpo não mais como uma mera imagem. Ai, como ele é bonito, como ele é feio, mas ele é fodão, ele é foda pra caralho. É essa sensação de que eu consigo, e eu consigo porque eu tenho um corpo foda. E nada disso é sobre ele é bonito. Ai, isso é muito bom. Eu sinceramente espero que eu possa evoluir cada vez mais, para que cada vez mais isso seja uma verdade, porque nem sempre isso é uma verdade. E que eu desejo muito que você que esteja vendo isso também possa se sentir assim. Espero que você também se sinta assim. Agora eu vou terminar essa comida aqui porque eu acho que já deu. Acho que já são 9 horas da noite, eu tô aqui ainda.